Olá, colegas professores! Hoje vamos falar sobre como as ferramentas de inteligência artificial podem nos auxiliar em nosso trabalho docente. Você já deve ter ouvido falar sobre como as novas tecnologias podem contribuir em diferentes momentos da prática pedagógica, de forma a ajudar a enfrentar os desafios diários que consomem o tempo e a energia dos educadores. Sim, as ferramentas de IA de fato, podem contribuir para o processo educacional, mas não serão capazes de substituir nossa sensibilidade pedagógica ou superar o entendimento dos contextos educacionais nos quais estamos inseridos. As IAs podem sim se tornar nossas assistentes e agilizar algumas partes de nosso trabalho. O ponto-chave é compreender que o professor é o curador, a IA é apenas a ferramenta. Nosso foco recai primeiramente no planejamento didático e, em seguida, na transposição didática, o processo de transformar conhecimento científico em conhecimento ensinável. Será que as IAs podem mesmo nos ajudar nesta etapa tão trabalhosa que é o planejamento didático? A resposta é sim. Vamos começar considerando como os chatbots de IA generativa podem colaborar neste processo. Qual chatbot de IA generativa você costuma utilizar? Independente do chatbot escolhido, primeiramente é importante apresentar ao chatbot seu contexto de ensino e os documentos governamentais que direcionam sua prática pedagógica. Vamos ao prompt padrão para planejamento de aula. Crie um plano de aula sobre um determinado tema para um determinado ano e série, incluindo objetivos de aprendizagem alinhados a BNCC. Cronograma de 50 minutos e uma atividade prática. Quanto mais específico o pedido, série, tema, tempo de aula, melhor o resultado. Vamos lá, pessoal. Utilizei o Gemini e solicitei a criação de um plano de aula sobre fotossíntese para o 6º ano, incluindo objetivos de aprendizagem alinhados a BNCC, cronograma de 50 minutos e uma atividade prática. Vamos ver o que o Gemini entregou. Ele gerou um arquivo com plano de aula alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, já mostrando o código correspondente ao conteúdo e mencionando competências gerais, competências específicas, objetivos de aprendizagem e um cronograma detalhado dos 50 minutos. As ações e atividades a serem desenvolvidas foram organizadas em introdução e sensibilização, desenvolvimento teórico, atividade prática, fechamento e sistematização. Também no plano de aula, o Gemini elaborou uma atividade prática detalhada com o objetivo de demonstrar visualmente a liberação de oxigênio durante a fotossíntese, comprovando que as plantas produzem esse gás sob a ação da luz solar. Foram apresentados o passo a passo desse experimento, algumas perguntas para reflexão e sugestões de materiais que seriam necessários para a aula teórica e os materiais para o desenvolvimento do experimento na aula prática. Foram sugeridas estratégias de avaliação e critérios de sucesso para essa aula. Em termos de planejamento, tudo bem completo, bem interessante. Com o planejamento em mãos, passamos agora ao processo de transformar conhecimento científico em conhecimento ensinável, a chamada transposição didática, que sempre foi um dos maiores desafios da docência. Tradicionalmente, o professor precisava criar manualmente cada adaptação, elaborar analogias, desenhar esquemas, simplificar textos. Com o advento das IAs generativas, esse processo pode ser acelerado e enriquecido. Em vez de substituir o professor, a inteligência artificial atua como uma assistente de curadoria didática, gerando múltiplas versões de um mesmo conteúdo para diferentes perfis de alunos, seguindo assim em busca da personalização do aprendizado.
Primeiramente, podemos solicitar ao chatbot de inteligência artificial as chamadas adaptações linguísticas e contextualização regional, a partir do planejamento elaborado. Como resultado, observamos a criação de analogias e metáforas pedagógicas. Sim, a IA pode gerar múltiplas analogias para um mesmo conceito. Da mesma forma, podemos contar com a regionalização do conteúdo, no qual os alunos aprendem explorando um conteúdo que reflete sua realidade. Por fim, contaremos com a adaptação bilíngue, que é a prática de apresentar o mesmo conteúdo educativo em 2 idiomas de forma integrada. Vamos ver como isso acontece, na prática, retomando o planejamento da aula de fotossíntese. Para a aula de fotossíntese, o chatbot sugeriu a metáfora da cozinha da planta. Nessa metáfora, os ingredientes são a água e o gás carbônico. O fogão se refere à luz solar captada pela clorofila. A receita é o próprio processo de fotossíntese. O prato final faz analogia à glicose, que serve como fonte de energia para a planta. A sobremesa é o oxigênio liberado como subproduto e a clorofila é o chefe principal, pois é ela que capta na energia do sol e inicia a transformação dos ingredientes. O chatbot também produziu a imagem que ilustra esta metáfora. Seguindo nas adaptações linguísticas, o chatbot regionaliza o ensino da fotossíntese para alunos da região do Cerrado, usando o bioma da Caatinga como exemplo prático para o ensino deste conteúdo, uma vez que, nesta região, a fotossíntese ocorre de forma adaptada que a planta sobreviva ao clima seco e à escassez de água. O chatbot produz a ilustração do bioma da Caatinga relacionado à fotossíntese em uma composição que mostra, do lado esquerdo, a paisagem da Caatinga com o Manacaru e o xique-xique sobre o sol intenso, e do lado direito, um diagrama com o corte transversal do caule e suas estratégias de adaptação. No que se refere à adaptação bilíngue, esta deve ser integrada aos recursos já produzidos pelo professor, tendo o glossário como base. A IA faz a tradução e formatação. O resultado é um kit de materiais adaptados que atende aos alunos, incluindo os que se encontram em situação migratória. Falando em adaptação, há outras possibilidades nas quais os chatbots podem contribuir. Na adaptação de multimodalidade e diversidade de formatos, por exemplo, podemos solicitar ao chatbot que transforme um conteúdo puramente textual em outros formatos para facilitar o entendimento, promovendo um processo educacional pautado na multimodalidade. Como isso acontece? Pode acontecer através da roteirização, transformar um capítulo de livro em um roteiro de podcast ou vídeo curto, estilo TikTok/Reels educativo. Pode acontecer através da gamificação, converter uma explicação em um conjunto de regras para um jogo de tabuleiro ou um RPG de mesa. E pode acontecer através da visualização, pedir descrições detalhadas para a criação de infográficos ou mapas mentais. Vamos ver como funciona. No que se refere às adaptações relacionadas à multimodalidade e diversidade de formatos, o chatbot criou um roteiro de vídeo a respeito do assunto da aula, que é a fotossíntese. Esse roteiro, intitulado Como as Plantas Comem Sol, serviu de base para a criação do vídeo propriamente dito na plataforma Notebook LM, e esse foi o resultado obtido. Como as plantas comem sol. É um verdadeiro mistério da biologia, né? Como é possível que uma planta consiga sobreviver naquele sol escaldante do sertão sem comer absolutamente nada? Pensa bem, em uma paisagem toda seca, ardente, sem nenhuma fonte de alimento visível pelo chão, a sobrevivência de um mandacaru todo resiliente parece até desafiar a própria lógica da natureza. A gente olha e se pergunta, de onde vem a energia? Bom, vamos entrar na cozinha interna e descobrir o segredo culinário oculto da natureza. A resposta para todo esse mistério está literalmente do lado de dentro.
Na verdade, a planta tem uma espécie de cozinha interna muito eficiente. É a famosa fotossíntese, um processo biológico incrível que produz alimento usando apenas a luz do sol. E quais são os ingredientes dessa receita super engenhosa? Olha só, é muito simples. Gás carbônico, que ela retira direto do ar, e água, que a planta é esperta o suficiente para estocar lá no próprio caule para não passar aperto na seca. Agora a gente passa para o painel solar botânico, uma verdadeira captura de energia de alta tecnologia. É aqui que a mágica acontece. A clorofila não serve só para dar aquela cor verde vibrante que a gente conhece. Ela funciona como um autêntico painel solar de última geração. Sério, ela capta toda a energia do sol para fazer essa cozinha interna operar a todo vapor. Chegamos então no banquete final, misturando os ingredientes. A energia do sol entra em ação, funcionando quase como o fogo de um fogão, para misturar o gás carbônico e a água. Isso cria a glicose, que é fundamental para a planta crescer. E o melhor de tudo, como parte desse processo, ela ainda libera oxigênio limpinho de volta para a atmosfera. A regrinha de ouro aqui é simples. Glicose é igual a energia. Esse é o prato principal da sobrevivência lá no meio do sertão. E o oxigênio liberado? Acaba sendo um brinde extraordinário para a nossa própria respiração. É um ciclo perfeito. Como diz perfeitamente o material dessa explicação, o cacto é um chefe de cozinha movido à luz. É um mestre da culinária botânica, garantindo a própria sobrevivência num ambiente que, de outra forma, seria impossível de aguentar. Isso faz a gente pensar que outras proezas incríveis de engenharia a natureza esconde assim, em plena vista. É cada coisa fascinante que a biologia nos mostra. Para continuar descobrindo mais maravilhas da ciência como essa, é só seguir acompanhando as nossas próximas explicações. Até lá! De forma a inserir os jogos no contexto educacional para a aprendizagem de temas complexos, no caso da aula de fotossíntese, o professor solicitou ao chatbot a criação de instruções para um jogo de RPG intitulado Sobrevivência na Caatinga. Para além das instruções, o chatbot também foi solicitado a criar um tabuleiro para esse jogo de RPG. E também a criação de um manual de instrução para os jogos. E para a realização do jogo propriamente dito, o chatbot criou os tokens de glicose e 10 cartas de baralho para a realização do jogo. E para promover uma diversidade de formatos, o professor solicitou ao chatbot a criação de um esquema que posteriormente seria traduzido num mapa mental ilustrado. Aqui, o mapa mental foi criado com todos os elementos visuais que haviam sido descritos: as entradas, os processos, as saídas e a adaptação. Nesta primeira unidade, nos concentramos no uso de chatbots de inteligência artificial generativa para o planejamento didático e para os movimentos de transposição didática. Exploramos as possibilidades de adaptações linguísticas e contextualização regional e a adaptação dos recursos didáticos a partir da multimodalidade e da adoção de uma diversidade de formatos. Todas estas propostas podem ser visualizadas no estudo de caso 1 disponibilizado neste curso. Nos vemos na próxima unidade.